Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Por detrás dos sorrisos do palácio e das aparições cuidadosamente encenadas, começou a surgir uma preocupação. William e Catherine, geralmente reservados em relação ao mundo dos filhos, confirmaram uma notícia que nunca nenhum pai quer partilhar. O pequeno Louis, conhecido pelo seu riso e acenos brincalhões, tornou-se o centro de conversas sussurradas e olhares ansiosos, tudo sob os olhos do público. Então, o que mudou a porta fechada? Que verdade forçou esta rara revelação? E por que é que este momento parece um ponto de viragem que pode remodelar o futuro da família para sempre? Continue a ler, porque o que vem a seguir vai surpreendê-lo. William e Catherine confirmaram a trágica notícia. Ela não chegou envolta em cerimônia nem suavizada pela tradição. A confirmação chegou de forma direta e discreta. E foi isso que a tornou devastadora. Desta vez, o príncipe William e Catherine não permitiram que o palácio falasse por eles. Eles próprios se manifestaram e confirmaram que algo de muito grave tinha acontecido ao príncipe Louis. Não se tratava de um boato, nem de uma interpretação errônea, nem de uma situação ainda em avaliação. Era real e já estava a acontecer. O que surpreendeu os observadores não foi apenas o que foi confirmado, mas a forma como foi feito. Nenhum conselheiro sênior, nenhum porta-voz da realeza a manter o distanciamento. Em vez disso, a mensagem veio diretamente dos pais de Louis, desprovida da habitual formalidade institucional que transforma as crises da realeza em manchetes abstratas. Não se tratava de uma monarquia a dirigir-se ao público. Eram um pai e uma mãe a fazer algo muito mais difícil. Reconhecer uma tragédia que envolvia o seu filho. O tom falava por si, calmo, ponderado e inegavelmente pesado. Não havia urgência para tranquilizar, nem frases otimistas para ganhar tempo. As palavras eram contidas, mas carregavam um peso que parecia definitivo. Os observadores da realeza perceberam imediatamente o que estava em falta. Nenhuma promessa de recuperação rápida, nenhum cronograma, nenhuma linguagem que sugerisse que se tratava de uma interrupção temporária. Em vez disso, a confirmação instalou-se num espaço de aceitação, como se as conversas mais difíceis já tivessem ocorrido à porta fechada. Essa distinção importava. Não se tratava de especulação precipitada, mesmo antes de os factos serem apurados. Os factos estavam finalmente a chegar ao público. William e Catherine não estavam a reagir a rumores, mas sim a antecipar-se a eles. Ao optarem por falar como pais em vez de representantes da coroa, sinalizaram que, qualquer que fosse o problema enfrentado por Louis, este tinha ultrapassado um limite em que o protocolo deixava de ser uma prioridade. A confirmação não detalhou todos os pormenores, e nem precisava. A gravidade estava na forma como foi apresentada. Este reconheceu uma profunda mudança na vida de Louis e, por extensão, na vida da família. Não se tratava de um revés momentâneo. Era o reconhecimento de que algo tinha mudado, possivelmente de forma permanente, e que o mundo teria agora de reajustar as suas expectativas. Em poucos minutos, a mensagem começou a ter repercussões muito para lá dos portões do palácio. Mas, na sua essência, este capítulo da história é simples e incontornável. Guilherme e Catarina confirmaram a trágica notícia sobre o seu filho mais novo, deliberadamente e sem disfarces. Escolheram a clareza em vez do conforto, a verdade em vez do isolamento. E, ao fazê-lo, traçaram uma linha nítida entre o boato e a realidade. No entanto, mesmo após a confirmação, uma questão inquietante pairou no silêncio que se seguiu. Se era só isto que estavam dispostos a dizer agora, o que estavam deliberadamente a omitir? Vamos descobrir. A declaração que soou o alarme. A confirmação em si foi chocante, mas foi a linguagem da declaração que realmente incomodou aqueles que sabiam ler nas entrelinhas da realeza. Os jornalistas experientes que cobrem a realeza não precisaram de fugas de informação ou de informações privilegiadas para pressentir o perigo. O alarme soou no momento em que se aperceberam do que o comunicado se recusava a dizer. No mundo da realeza, a omissão nunca é acidental. Cada palavra é ponderada, cada silêncio é intencional. E este silêncio era ensurdecedor. Não foram utilizadas frases típicas para acalmar o público, sem resposta adequada, sem medida preventiva. Nenhuma garantia cuidadosamente selecionada que sugerisse um caminho claro a seguir. Nem mesmo os tênues indícios de esperança, expressões como de bom humor ou espera-se que as atividades normais sejam retomadas, estavam presentes. Para os jornalistas habituados a decifrar a linguagem do palácio, esta ausência era arrepiante.
Isto sinalizou que o otimismo não poderia ser oferecido de forma responsável. O momento também foi importante. A declaração chegou sem a preparação habitual, sem reuniões informativas coordenadas ou orientações posteriores. As redações ficaram com uma única mensagem, cuidadosamente elaborada, e nada mais. Só isso já causou desconforto. Quando o palácio acredita que uma situação está controlada, controla o ritmo da informação. Ali não havia ritmo, apenas uma queda repentina da gravidade e o vácuo que se seguiu. Os correspondentes reais reagiram quase instintivamente. No are. Vários comentadores fizeram pausas a meio da frase, ajustando visivelmente o tom de voz. Os comentadores, que tinham coberto gerações de anúncios sobre a saúde da família real, reconheceram discretamente que nunca tinham visto uma composição como aquela. Os analistas observaram que a declaração não tinha como objetivo acalmar os ânimos. Isso foi reconhecido. Esta distinção sugeria que algo já tinha chegado a um ponto que ia para além de qualquer garantia. Talvez o mais revelador tenha sido a falta de orientação para o futuro. As declarações da família real costumam olhar para o futuro, até mesmo com cautela. Insinuam os próximos passos, as próximas aparições, as próximas novidades. Esta não fez isso. Não houve qualquer menção a compromissos futuros, nenhuma sugestão de afastamento temporário, nenhuma indicação de quando o público poderia voltar a ver o príncipe Louis. Esta omissão transformou a preocupação em medo. Implicava que o planeamento antecipado já não era possível ou apropriado. Os especialistas destacaram ainda a neutralidade emocional da linguagem. Não era dramática, mas também não era esperançosa. Em vez disso, transmitia um tom de aceitação. Os analistas descreveram a declaração como a linguagem utilizada quando uma família já assimilou realidades difíceis e agora prepara outros para fazer o mesmo. Foi neste momento que a especulação mudou do que está a acontecer para há quanto tempo isto acontece. A declaração não só informou, como também desestabilizou, ao oferecer clareza, sem oferecer conforto, abriu espaço para interpretações. E, na ausência de garantias, o público fez o que sempre faz, preencheu as lacunas. As perguntas multiplicaram-se. Surgiram rumores. Foram feitas comparações, não porque o palácio fosse negligente, mas porque a linguagem não oferecia qualquer ponto de apoio emocional. Esta não era a linguagem utilizada para descrever uma interrupção temporária. Parecia deliberada, contida e definitiva. E uma vez consolidada esta constatação, a reação foi inevitável. A declaração cumpriu o seu papel ao confirmar a verdade, mas também abriu caminho para algo muito mais impactante. Mas, uma vez que o silêncio desse lugar à incerteza, como reagiria o mundo? Não pestaneje. Continue a assistir. Choque público, frenesi mediático e especulação online. No momento em que a declaração foi divulgada, a incredulidade tomou conta da plateia mais depressa do que qualquer análise oficial poderia acompanhar. Ninguém questionou o que William e Catherine tinham confirmado. Eles lutaram para assimilar. O choque não foi alto. A princípio, foi silencioso, pesado e confuso. Os pais pararam de fazer scroll no ecrã a meio da leitura. As secções de comentários não se encheram de teorias, mas de perguntas atônitas. Como pôde acontecer? Por que agora? E talvez o mais perturbador de tudo, quão grave é? O luto chegou quase de imediato, mesmo sem pormenores. Só isso já dizia tudo. A reação do público não foi motivada por escândalo ou indignação. Foi motivada pelo medo. Não se tratava de política ou de privilégios da realeza. Tratava-se de uma criança que muitos viram crescer em fragmentos. Acenos discretos das varandas do palácio. Sorrisos fugazes em eventos públicos. A ideia de que algo trágico pudesse interromper esta inocência tocou numa ferida sensível muito para além da Grã-Bretanha. As redações sentiram o impacto com a mesma intensidade. Os pivots recalibraram o tom das suas emissões em tempo real, abandonando segmentos preparados para se adaptarem a notícias de última hora que não tinham previsto. Os correspondentes da realeza esforçaram-se por compreender o contexto, reproduzindo a declaração repetidamente e analisando cada frase em busca de significado. No entanto, havia um problema. Não havia nada a esclarecer. O palácio ofereceu confirmação, não explicação. Isto deixou os jornalistas com uma tarefa invulgar. Relatar certezas sem detalhes. Quase instantaneamente, surgiram comparações. Os comentadores veteranos estabeleceram paralelos cautelosos com outros momentos em que o silêncio real precedeu as mudanças sísmicas. Não porque as situações fossem idênticas, mas porque o ritmo emocional lhe parecia familiar. A mesma quietude súbita.
A mesma ausência de garantias. A mesma sensação de que algo irreversível já tinha ocorrido antes de o público ser informado. Essas comparações não eram declarações. Eram reflexos da memória coletiva. Online. A reação fragmentou-se. As redes sociais tornaram-se um mosaico de emoções. Alguns utilizadores pediram moderação e compaixão, lembrando os outros que se tratava de um menor. Outros começaram a fazer perguntas mais incisivas. Não acusações, mas interrogações. Por que não houve nenhum sinal? Por que agora? Por que falar daquela maneira se ainda havia esperança? A especulação não inventava fatos. A discussão centrou-se em torno do desconhecido, sondando as lacunas deixadas pela declaração. Os rumores surgiram inevitavelmente, mas também a autorregulação. Muitos utilizadores reagiram contra o exagero, pedindo paciência e responsabilidade. Não se tratava de desinformação desenfreada. Era a incerteza a procurar estrutura. Fãs da família real, críticos da instituição e observadores casuais viram-se estranhamente alinhados, inquietos pelo mesmo silêncio. Emotionalmente. A opinião pública dividiu-se em duas vertentes. Um dos lados entregou-se ao luto, interpretando o tom como uma preparação para notícias piores. O outro agarrou-se à crença de que a falta de detalhes significava privacidade. Não se tratava de algo permanente. Ambos os lados concordaram num ponto. A declaração não parecia temporária. Esta percepção partilhada alimentou a intensidade da discussão. O que tornou o momento explosivo não foi a indignação, mas a empatia misturada com o medo. As pessoas projetaram as suas próprias experiências. Sinais ignorados. Crianças caladas, momentos que gostariam de ter percebido mais cedo. O príncipe Louis deixou de ser uma figura real e passou a ser um símbolo de vulnerabilidade sob pressão. No final do primeiro dia, a narrativa já tinha escapado ao controle imediato do palácio. Não por causa das mentiras, mas porque o silêncio convida à interpretação. O público ainda não exigia respostas, mas preparava-se para elas. E enquanto os mídias se esforçavam por acompanhar um público emocionalmente mais ávido pelos factos, uma verdade tornou-se clara. Este já não era apenas um anúncio da realeza, era um ajuste de contas coletivo, e o palácio podia sentir a tensão a aumentar. Mas se o público já se preparava para o impacto, o que estaria a acontecer por detrás dos muros do palácio? Fiquem atentos, no interior do palácio, enquanto o controle de danos começava. Por detrás da aparente tranquilidade da declaração pública, o palácio estava longe de ser calmo. Aquilo que o mundo via como contenção era, na realidade, o resultado de horas de deliberação frenética à porta fechada. Os assessores não estavam simplesmente a melhorar a linguagem. Estavam a lidar com as consequências. Cada frase tinha sido rascunhada, descartada e reescrita novamente. Não porque os factos fossem obscuros, mas porque o peso de dizer demais parecia tão perigoso como o de dizer de menos. No interior do palácio, duas prioridades colidiram frontalmente. Uma era a compaixão, a proteção do príncipe Louis e o respeito pela gravidade do que William e Catherine enfrentavam enquanto pais. A outra era a imagem pública, a gestão de uma instituição construída sobre a continuidade, a estabilidade e a transparência controlada. Estas prioridades coexistiram de forma tensa durante gerações, mas agora estavam em conflito aberto. Esta não era uma crise rotineira que pudesse ser contida através de protocolos. Era algo pessoal. E isso tornou o controlo muito mais frágil. O primeiro objetivo era simples: diminuir o ímpeto. Não se trata de impedir, mas sim de abrandar o ritmo. Os assessores do palácio compreenderam imediatamente que a especulação era inevitável. O objetivo passou a ser limitar a escalada sem oferecer novos elementos para a interpretação. Por isso, a declaração foi breve. Por este motivo, evitou-se a terminologia médica. Por isso, nenhum porta-voz se manifestou para dar mais pormenores. Esperavam que o silêncio servisse de amortecedor, e não de acelerador. Mas o silêncio também tem as suas consequências. Nas composições, a falta de orientações subsequentes foi interpretada como hesitação. Dentro do palácio, foi vista como uma estratégia. Os funcionários receberam instruções para manter a posição. Sem reuniões informativas prévias, sem esclarecimentos anônimos, sem garantias não oficiais. Até os correspondentes de longa data, que normalmente recebiam informações discretas, ficaram a esperar. Não se tratava de sigilo, mas sim de contenção. A tensão aumentou à medida que as notícias chegavam do mundo exterior. A cobertura mediática intensificava-se, em vez de se acalmar. As plataformas de redes sociais preenchiam as lacunas mais rapidamente do que o esperado. E dentro do palácio, instalou-se uma constatação perturbadora.
A declaração confirmara a verdade, mas não a consolidara. Sem garantias. A narrativa andava à deriva. Seguiram-se reuniões de emergência. Não houve confrontos dramáticos, mas sim discussões tensas marcadas por pausas e frases inacabadas. Quanta verdade era demais. Em que ponto é que a proteção começava a parecer evasão? Os assessores discordavam. Alguns argumentaram que mais esclarecimentos humanizariam a situação. Outros alertaram que qualquer detalhe adicional poderia descontrolar-se após ser divulgado. O que complicou tudo foi o momento certo. Os especialistas sabiam que a crise não tinha surgido de repente. Ela vinha a intensificar-se silenciosamente, muito antes de o público tomar conhecimento. Isso significava que havia história, imagens, aparições. Momentos que estão agora a ser reexaminados. O controle de danos não se tratava apenas do presente. Tratava-se do passado ser subitamente reinterpretado em tempo real. Nem mesmo os funcionários do palácio estavam totalmente a salvo. Alguns, segundo os relatos, só souberam da dimensão total da situação horas antes da divulgação do comunicado. O choque deles foi genuíno. Esta não foi uma operação ensaiada. Foi um sistema a reagir sob pressão, tentando recalibrar-se sem precedentes. Os instrumentos habituais da administração régia, rotina, hierarquia, distância. Sentia-me inadequada. Não era um escândalo a ultrapassar nenhuma controvérsia a desviar. Era uma crise familiar que se desenrolava no seio de uma instituição que prospera na previsibilidade. E, pela primeira vez em muito tempo, a previsibilidade não estava disponível. No final desse primeiro dia, uma coisa ficou clara dentro dos muros do palácio. O controlo já não estava garantido. A declaração tinha cumprido o seu propósito, confirmar a realidade. Mas também expôs quão estreita se tinha tornado a margem. Cada passo seguinte envolvia um risco. Cada silêncio suscitava mais perguntas. Enquanto os conselheiros debatiam o que podia ser dito e o que devia ser protegido, o palácio viu-se a reagir em vez de liderar. Assim, quando o controlo finalmente escapou das mãos do palácio, quem se apresentaria? Qual seria o custo? Continua a assistir. William quebra o protocolo como pai. Após dias de crescente pressão, ruído mediático e perguntas sem resposta, chegou o momento que nenhum conselheiro do palácio poderia ter previsto. O príncipe William apresentou-se, não como herdeiro, não como a figura pública estável, treinada para absorver crises, mas como um pai que já não se conseguia manter atrás do escudo da distância real. O que se seguiu não foi um discurso no sentido tradicional. Foi uma admissão. Não havia pódio, sem cerimônia formal, sem demonstração de segurança cuidadosamente planeada. Quando William falou, a sua compostura vacilou quase imediatamente. A contenção que tinha definido a confirmação anterior partiu-se. E nesta ruptura, algo de profundamente humano emergiu. Quem assistia percebeu imediatamente que já não se tratava de controlar as manchetes. Tratava-se de confrontar o arrependimento. William não começou com formalidades ou agradecimentos. Começou com uma confissão que surpreendeu até os observadores mais experientes da realeza. Eu devia ter percebido isso antes. Numa única frase, décadas de isolamento real desfizeram-se. Reconheceu que os sinais estavam lá, acumulando-se silenciosamente ao longo do tempo, e que não os tinha percebido. Não porque não se importasse, mas porque a vida no palácio tem o poder de disfarçar a realidade sob a rotina, as obrigações e as expectativas. Falou de meses repletos de mudanças subtis. O príncipe Luís estava a ficar mais quieto, isolando-se de formas que eram fáceis de explicar como fases, momentos que, em retrospectiva, carregavam mais peso do que pareciam na altura. William admitiu que a estrutura criada para proteger a sua família também o tinha distraído. Os deveres continuaram. Os compromissos prosseguiram. E, no meio deste movimento constante, a mudança emocional dentro da sua própria casa tornou-se mais difícil de reconhecer. A culpa era inegável. William descreveu noites em branco a andar de um lado para o outro pelos corredores do palácio, recordando momentos que gostaria de ter vivido de forma diferente. Como podia estar tão atento às responsabilidades nacionais e, ao mesmo tempo, tão lento a perceber o que se passava com o seu filho mais novo? A pergunta atormentava-o. E isso era evidente. Não se tratava de vulnerabilidade controlada. Era o cansaço finalmente expresso. Chegou então o momento que mudou tudo. William fez uma pausa, visivelmente em conflito, antes de partilhar uma pergunta que o príncipe Louis lhe tinha feito. Era simples, silenciosa e devastadora. Preciso de sorrir quando não sinto isso? Esta pergunta, admitiu William, rompeu todas as camadas de negação a que se agarrava. Não foi traquinice, não foi rebeldia. Foi uma criança a pedir autorização para parar de fingir.
Naquele instante, disse William, a verdade tornou-se inevitável. As expectativas em torno de Louis, expressas e implícitas, tinham se tornado mais pesadas do que qualquer um imaginava. O esforço para o proteger da pressão, paradoxalmente, isolou-o ainda mais. William reconheceu-o abertamente. Admitiu que, ao tentarem proteger o filho do mundo, construíram muros que dificultavam vê-lo verdadeiramente. A admissão não se ficou por aí. William falou sobre como a tensão se espalhou por toda a família. O equilíbrio entre George, Charlotte e Louis tinha mudado. Catherine tentou manter tudo em ordem. Charlotte tornara-se silenciosamente vigilante. A casa mudara, mesmo que ninguém quisesse dar um nome ao motivo. O que começara por ser preocupação transformara-se lentamente em algo mais profundo e perigoso. Para o público, este momento marcou o fim do distanciamento entre a realeza e a sociedade. A separação familiar entre a dor privada e a imagem pública desapareceu. Não era essa a linguagem da monarquia. Era a linguagem de um aparente ajuste de contas com momentos perdidos e consequências irreversíveis. Ao escolher a honestidade em vez da compostura, William ultrapassou um limite que a instituição raramente permite. E uma vez cruzada, não havia forma de voltar à contenção planeada. As suas palavras não acalmaram a situação, mas esclareceram-na. Qualquer que fosse o problema enfrentado pelo príncipe Louis, era suficientemente grave para romper com séculos de instinto de cautela. E enquanto William se afastava da discussão, uma verdade pairava no ar. Se um futuro rei estava disposto a expor este nível de arrependimento, a crise já tinha ultrapassado em muito o que o protocolo poderia conter. Mas se a honestidade de William quebrou o protocolo, como é que esta crise se alastrou ao resto da família? Vamos analisar mais de perto para descobrir. Quando a crise se espalhou pela família, o que começou como uma disputa centrada no príncipe Louis não permaneceu contido por muito tempo. Por detrás dos muros do palácio, o peso da sua luta infiltrava-se silenciosamente em cada canto da casa. Não havia discussões acesas nem crises visíveis, apenas uma mudança lenta e invisível que acarretava um impacto devastador. A princesa Charlotte foi a primeira a absorvê-la, não porque alguém lhe pedisse, mas porque ocupou instintivamente o espaço deixado pelo seu irmão retraído. Em momentos públicos, ela aproximava-se dele, segurava-lhe a mão quando as câmaras se afastavam, sussurrava baixinho quando ele ficava imóvel. O que antes parecia um doce laço fraterno, era agora uma grande responsabilidade. Charlotte tornara-se um amortecedor silencioso, carregando emoções que não compreendia totalmente, mas que se sentia impelida a gerir. Inicialmente, Catherine interpretou o comportamento, a maturidade e a força de Charlotte de forma inadequada. Só mais tarde se tornou claro o preço a pagar. Numa tarde tranquila, Charlotte parou de falar, não em desafio, mas de exaustão. Quando Catherine lhe perguntou o que se passava, Charlotte sussurrou, não queria que te preocupasses mais. Naquele momento, Catherine compreendeu a gravidade do que estava a acontecer. As crianças não eram apenas as afetadas. Estavam a lidar com o fardo emocional sozinhos. Louis continuou a isolar-se. Perdeu o interesse pela escola, pelas brincadeiras, pelas pequenas alegrias da infância. O seu riso apagou-se e a sua energia outrora vibrante diminuiu gradualmente, mas dolorosamente. Catherine observava Charlotte a tentar, dia após dia, reacender a chama do irmão através de jogos, canções e companhia silenciosa. Nada resultava e, aos poucos, a própria Charlotte começou a demonstrar sinais de desgaste. A dinâmica familiar mudou subtil, mais profundamente. George tornou-se mais sério e observador. Catherine carregava a tensão constante de manter a casa unida, ao mesmo tempo que percebia que o sofrimento silencioso se estendia para além de Louis. A casa seguia uma rotina, mas emocionalmente era sufocante. O silêncio, que deveria proteger, tornara-se o inimigo da família. Não houve confrontos dramáticos que marcassem o ponto de ruptura. Em vez disso, a percepção foi crescendo gradualmente. Já não se tratava apenas de uma criança. A luta de Louis estava a afetar todos os relacionamentos em casa, remodelando silenciosamente a família. A tentativa de o proteger da exposição permitiu inadvertidamente que o impacto emocional se espalhasse, afetando George, Charlotte e até os pais de formas que não tinham previsto. Este capítulo da história não aborda a culpa. Trata de como o amor, quando carregado sozinho, se pode tornar um fardo. O colapso silencioso de Charlotte foi o sinal mais claro até então de que a família não podia continuar em silêncio. A crise tornou-se coletiva. Para Catherine, esta compreensão destruiu qualquer ilusão restante de que a situação era controlável.
Proteger Louise através da privacidade e da rotina já não era suficiente. O silêncio que antes parecera protetor era agora perigoso. E com esta constatação veio a compreensão de que a decisão seguinte, aquela que seria tomada em segredo, mudaria tudo, não só para Louis, mas para toda a família. O sofrimento silencioso de Louise e Charlotte tornou-se inegável. A família já não conseguia conter a situação sozinha, e o palácio, que antes acreditava ser o local ideal para conter a crise, deparava-se agora com a realidade de que o impacto emocional já se tinha espalhado muito para além de uma única criança. Mas quando o silêncio finalmente se quebrou, que decisão secreta levou tudo a um ponto sem retorno? Não pestaneje, continue a assistir. As consequências foram insuportáveis para o palácio. O ponto de ruptura não veio do público, mas sim de dentro da própria instituição. Enquanto o palácio se esforçava por estabilizar a narrativa, veio a público um documento confidencial, um documento que nunca deveria ter sido visto para lá das portas fechadas. A sua linguagem era fria, estratégica e devastadoramente distante. O príncipe Louis já não era retratado como uma criança em perigo, mas como um risco a gerir. As frases centradas na visibilidade, contenção e exposição da reputação substituíram qualquer menção a cuidado ou preocupação. E uma vez que esta mentalidade se tornou visível, o controlo foi perdido. O conflito no interior do palácio foi imediato. Para William, ler o documento foi como uma traição disfarçada de burocracia. A fúria que se seguiu não foi fingida. Rejeitou completamente a premissa de que o seu filho pudesse ser reduzido a um problema a minimizar. A resposta de Catherine foi mais calma, embora mais incisiva. Ela confrontou os conselheiros seniores diretamente, colocando o documento à sua frente e fazendo uma única pergunta desarmante. Falariam assim se fosse o vosso filho? E não houve resposta, porque não havia resposta que pudesse resistir àquele momento. A princesa Ana, já intimamente envolvida, recusou-se a deixar o assunto cair no esquecimento. Ela reconheceu o padrão, sendo o legado colocado acima da vida, e reagiu com veemência. Foram feitas chamadas. Limites foram ultrapassados. Dessa vez, o protocolo deu lugar à responsabilidade. A família uniu-se, não como uma instituição, mas como pais e familiares que não queriam deixar que o silêncio causasse mais danos. Quando excertos do documento chegaram ao público, a reação foi rápida e implacável. As manchetes condenaram o tom do palácio. Os comentadores classificaram-no como uma falha moral. As organizações de saúde mental emitiram declarações contundentes criticando a linguagem desumanizadora e alertando contra o tratamento da recuperação emocional como um risco para as relações públicas. As redes sociais, já tensas, entraram em erupção. Isso já não era fofoca. Foi uma indignação fundamentada na empatia. O que tornou a reação tão poderosa foi a sua clareza. O público não interpretou mal a intenção do palácio. Eles reconheceram isso e rejeitaram. Pela primeira vez em anos, a monarquia não se defendia de um escândalo, mas da sua própria máquina. O instinto de gestão da instituição colidiu com um momento que exigia cautela. Perante a crescente pressão, o palácio foi obrigado a responder de forma diferente. Seguiu-se uma nova declaração, ponderada, direta e inegavelmente humana. Nele, reconhecia-se que o príncipe Louis estava a receber apoio contínuo para a sua recuperação emocional. Sem eufemismos, sem evasivas, apenas a verdade. A influência de Catarina era evidente, sublinhada por uma nota pessoal que agradecia a paciência ao público e admitia que algumas verdades só podiam ser partilhadas quando estivessem prontas a ser assumidas. Foi nesse momento que o palácio perdeu o controle da narrativa e algo mais tomou o seu lugar. Empatia, compreensão. A instituição já não podia ditar a história, tinha de a ouvir e, ao fazê-lo, cruzou um limiar do qual nunca conseguiria regressar completamente. As consequências não foram apenas reputacionais, foram transformadoras. A tentativa de contenção da crise expôs um sistema impreparado para a vulnerabilidade. E, uma vez exposto, já não pôde fingir que a força significava silêncio, quebrando uma tradição geracional. O que torna este momento tão perturbador não é apenas o que aconteceu ao príncipe Louis, mas a familiaridade do padrão. Durante gerações, a família real apoiou-se no silêncio como forma de proteção. Absorver a dor em privado, manter a compostura em público e confiar que o tempo suavizará o que a honestidade possa complicar. Funcionou antes, ou pelo menos parecia, mas a história conta uma verdade mais silenciosa. Antes de Louis, as princesas e os príncipes travavam as suas lutas dentro das muralhas do palácio, muitas vezes com grande custo pessoal, enquanto a instituição seguia em frente, intacta.
Dessa vez, algo mudou. Guilherme e Catarina não abandonaram a tradição de ânimo leve, confrontaram-na. Ao optarem pela abertura em vez do confinamento, desafiaram um sistema moldado por precedentes em vez da empatia. Os ecos são impossíveis de ignorar. Desde os avisos não ouvidos de Diana até as posteriores rupturas na família, as consequências da negligência emocional ressurgiram repetidamente. O que mudou agora é a recusa em repetir este ciclo sem questionamentos. A história do príncipe Louis não expôs fraqueza, mas sim uma encruzilhada. Um dos caminhos segue a antiga rota. Resistência silenciosa, aparências controladas e mágoas não resolvidas. O outro caminho arrisca a honestidade, a vulnerabilidade e a mudança. O palácio pode não ter escolhido este segundo caminho de livre vontade, mas foi impelido para ele pela realidade. E talvez seja esse o legado mais importante deste momento. Não apenas a tragédia em si, mas a possibilidade de que a próxima geração da realeza possa sentir, lutar e curar-se sem ter de se isolar em silêncio para isso. Então, o que acha que acontece quando a tradição entra em conflito com a honestidade? Será que a família real conseguirá finalmente quebrar o ciclo de silêncio e dor? Gostaríamos de saber da sua opinião. Não se esqueça de comentar abaixo.